A paz do Senhor, amados irmãos, amém? Quantos estão dispostos a ouvir a palavra? Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 5. Quantos irmãos estão procurando? Confesso que só estar aqui em pé e lendo a palavra é um milagre. Talvez não possa transparecer, mas por dentro acho que estou igual a irmã Aline. Muita responsabilidade, tantos mestres, pastor Isvaldo, pastor Herman, professor Hermengardo, e tantos homens de Deus aqui que estão na tribuna. Quantos acharam o Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Marcos, capítulo 5, versículo 22, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te para que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Amados irmãos, também louvo a Deus pelo privilégio que Deus nos concedeu de estarmos comemorando junto com toda a igreja no Brasil esses 110 anos de um movimento que nasceu fruto de outro avivamento ali nos Estados Unidos. E essa semana estava louvando a Deus pela vida de um tio-avô meu chamado Sebastião Hipólito, que logo no início, na década de 30, era crente presbiteriano, mas essas chamas do Pentecoste invadiram o seu coração. Ele passou a congregar nesta nossa igreja, na Assembleia de Deus, e talvez tenha sido ele a primeira centelha ali que incendiou na nossa família. Louvo a Deus pela vida dos meus bisavós, dos avós que trouxeram, e essa chama alcançou também o meu coração. E alcançou exatamente há mais ou menos fazer 18 anos, no mês que vem, e fui fruto de um avivamento, de uma centelha de um avivamento lá na cidade de São Miguel dos Campos. Não digo isso com qualquer coisa tentando beneficiar, não, mas fui tocado. Era improvável na ótica humana, naquele período, eu aceitar Jesus, mas Deus fez uma situação e, através da leitura da palavra, Romanos 13, pedi a Deus que, se Ele existisse, falasse comigo, e quando abri a Bíblia aleatoriamente na minha concepção, e foi em Romanos 13, e dizia que foi a primeira vez. Até ali tinha lido muitos livros, já tinha terminado estava no meio terminando a faculdade, tinha lido muitos livros, mas foi a primeira vez que um livro me leu. E foi o grande júbilo na minha família, na igreja também, na congregação lá em São Miguel dos Campos. Até quando houve a notícia, o pastor Isvaldo enfatizou que foi o mesmo versículo que transformou a vida de Santo Agostinho há séculos, séculos e séculos atrás. O que eu quero te dizer esta noite, que esta palavra é mais atual do que o jornal que vai circular amanhã. Esta palavra não é um ajuntamento de letras, não. É uma palavra viva, poderosa, que tem o poder para transformar a vida de toda esta humanidade. Esta mesma palavra que transformou a minha vida há mais ou menos 18 anos atrás. Esta mesma palavra que transformou a vida de um santo filósofo, homem de Deus chamado Santo Agostinho, é a mesma palavra que nós vamos pregar e tem poder para transformar a tua vida esta noite. Amados irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, fala acerca de um homem chamado Jairo, que era um homem temente a Deus, era um homem que cumpria com os seus requisitos, mas ele se deparou com um grande problema, e este problema foi que a sua filha passou a ficar enferma. E diz a palavra de Deus no versículo 22 e 23, que aquela menina ficou moribunda, a ponto de esse homem procurar Jesus, vencer as suas convicções e ir atrás de Jesus para que Jesus impusesse a mão sobre a sua filha, para que ela sarasse e fosse curada. Mas, amados irmãos, não chegamos a um consenso quando esse homem faz esse pedido a Jesus.
é colocado no meio desse capítulo 5, a partir do versículo 24, a história de uma mulher que também precisava de um milagre, que também precisava de uma cura, que também precisava que Jesus entrasse na sua vida e a curasse. E após Jesus curar essa mulher do fluxo de sangue, amados, a partir do versículo 35, Jesus se volta mais uma vez para aquela menina, para a filha de Jairo, que estava altamente enferma, altamente moribunda. E o que eu acho interessante, a partir do versículo 35, muitas pessoas pensavam que Jesus não ia mais tratar da filha de Jairo, dizendo: olha, não incomodes o mestre. E eu vejo aqui, amados irmãos, nessa passagem algo interessante, falando de fato de cura divina, sim, mas tem uma lição por trás desse texto, tem uma lição tremenda. Sabe por quê? Porque esta menina pode representar, sem sombra de dúvida, a atualidade da igreja brasileira. Muitos estão dizendo: olha, a menina está moribunda, a menina está precisando que o Senhor venha, imponha as mãos sobre ela. Mas, amados irmãos, por outro lado, tem um grupo de pessoas que entendem que Jesus está voltando, mas que Jesus não vai fazer um grande movimento antes da sua volta para arrebatar a sua igreja. E muitas pessoas até se acomodaram, como foi pregado aqui pela irmã Aline, isso é chamado psicoadaptação. Sabemos que Jesus vem, sabemos que Ele vai voltar, temos um Deus todo-poderoso, mas vivemos como se Ele não fosse voltar nesse exato momento. E muitas pessoas têm caído até em alguns erros, chamado de acomodação. Sabe por quê? Porque sabe da necessidade de manter-se vivo, preparado, com o seu coração incendiado, mas vive nessa fase de acomodação. E talvez esse seja o maior desafio para que essa menina ressuscite, para que essa menina seja sarada. É o que nós chamamos de conformismo. Mas eu aprendi desde cedo, desde o primeiro caminhar, desde a minha primeira infância espiritual, que nós não podemos nos conformar, nós não podemos nos conformar com este mundo, nós não podemos nos conformar com frieza espiritual e com apatia espiritual dentro do nosso meio. Amados, nós temos que entender e acreditar, mesmo que não tenhamos ou estejamos vendo nada, que Jesus vai voltar à nossa casa, vai impor as mãos sobre a menina, e a menina vai sarar, curar e andar forte e poderosa, marchando no meio dessa terra. Eu quero falar esta noite, como eu estou falando, de despertamento. Eu quero falar esta noite, acima de tudo, sobre pessoas que têm um interesse em que Jesus vá na sua casa, imponha as mãos sobre a sua filha e ela seja curada. E outra coisa que me chama a atenção, eu entendo que com Jairo, ele dá no mínimo aqui 3 segredos de como obter um genuíno avivamento. Mas antes de entender esses 3 rápidos segredos, nós temos que entender os primeiros empecilhos. E o primeiro empecilho é o conformismo. O segundo empecilho, bem conhecido desde o profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2, que é o decurso do tempo. Quantos de nós, quando aceitamos Jesus, tínhamos uma fé viva, nossos olhos iam às lágrimas quando cantávamos o hino 15 da harpa cristã: ó quão cego andei e perdido andei. Mas, amados irmãos, parece que o tempo vai se apoderando da nossa estrutura, vai nos tornando ou nos dando uma arrogância espiritual, e perdemos aquela sensibilidade espiritual que tanto nos tocou, que tanto nos abençoou no início da fé. Por isso o profeta Abacuque faz o seu clamor, dizendo: Senhor, aviva, ó Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica. Aleluia, aleluia. Champlin comentando as 7 igrejas, as 7 cartas à igreja da Ásia Antiga, aleluia, ele fala que na média de idade daquelas igrejas
tinha cerca de 50 a 60 anos, e daquelas 7 igrejas, apenas 2 não receberam repreensão. E olhe que foram igrejas fundadas pelos apóstolos, pelos nossos pais, homens que exerciam o ministério da palavra com autoridade, com poder, com intrepidez, mas no período de 50 a 60 anos, a maioria delas já dava sinais de desgastes. E eu quero te dizer que termos 110 anos e ainda termos um púlpito onde essa palavra é pregada, e termos uma igreja onde essa palavra ainda é pregada, é milagre do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um mistério do nosso Senhor com esta nação, porque muitas nações, como os Estados Unidos, que na época da formação das 13 colônias, 90, quase 100% da população era evangélica. Com o passar do tempo, a população foi diminuindo. Década de 60, cerca de 80, 70% dos americanos se declaravam protestantes, e agora, para nossa tristeza, está quase a metade daquela população se declarando sem religião ou pertencentes a outras religiões. Parece que ao decurso do tempo tirou a vivacidade, um continente que tanto nos abençoou, com missionários que vinham de lá, com livros que vinham de lá, e a igreja brasileira era abençoada através desses homens. Hoje não é mais nem sequer uma sombra daquele avivamento que se viveu no início do século XX, através do avivamento da Rua Azusa. Aleluia! Eu quero te conclamar esta noite, eu quero te despertar esta noite, para que você saia do conformismo, para que você entenda que o decurso do tempo, ele não pode apagar algo que é precioso no teu coração, que é a chama de um verdadeiro avivamento. Aleluia, aleluia. E amados irmãos, ainda que todos diziam não enfade o mestre, aleluia, aquele homem que não era da religião judaica, aquele homem que não era seguidor do caminho, ele teve que vencer todas as suas convicções e ir atrás daquele que tinha o poder para curar a sua filha. Versículo 22, aquele homem diz: olha, venha, imponha as suas mãos sobre a minha filha, para que ela sare e viva. E ainda no versículo 22 diz que Jairo olhou, versículo 22, e por nome Jairo, e vendo-o. E este aqui é o primeiro segredo para obtermos um genuíno avivamento. Aleluia, é olhar para Jesus. Muitas pessoas têm olhado para homens, muitas pessoas têm olhado para instituições humanas são falha, e nós estamos numa geração cheia de criticidade, para não dizer murmuradora, e apenas criticamos, e muitas vezes que estamos criticando, aquela nossa crítica vai destruindo a nossa fé. Por isso a própria Bíblia já deixou um segredo, dizendo: olha, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A igreja que vai subir é perfeita, é imaculada, não tem manchas, e é para essa igreja que você deve olhar, que se você olhar para o homem, a sua fé é tocada, mas se você deixar de olhar para problemas, para instituições, e olhar para Jesus, o Nazareno vai invadir a tua casa esta noite, vai impor as mãos sobre a tua vida, e você vai voltar a viver pelo poder que há no nome de Jesus. Se você crê, levante a sua mão e exalte o nome daquele que vive e reina. Eu vejo algo lindo na vida de um homem chamado Charles Spurgeon, um homem é um calibre intelectual. Se aquele homem fosse fazer qualquer coisa na vida e não pregar o evangelho
seria o melhor da sua geração. Tem escritos poderosos dele até hoje. E aquele homem muito intelectual, aleluia. E certa feita, passando numa igrejinha, com um pregador simples, pregando em Isaías capítulo 45, salvo engano, versículo 22, que diz: olhai para Jesus e sereis salvo. Uma mensagem simples, que quando aquele homem olhou para essa mensagem de olhar para Jesus e ser salvo, tocou a vida daquele homem, e a partir daquele momento ele foi transformado, aleluia. E muitas vezes nos seus sermões ele dizia: olha, o meu segredo desde o início é todo dia olhar para Jesus, aleluia. Oh, olha para Jesus esta noite. Ele é o dono do milagre, ele é o avivalista da obra, aleluia. É ele que cura, é ele que batiza, é ele que move o sobrenatural, e é ele que ainda no meio de tantos problemas passeia no meio das 7 igrejas, aleluia. Ele ainda passeia, ele ainda passeia, ele ainda passeia no meio da sua igreja. Olhar para Jesus também fala de buscar a sua face. Hoje à tarde eu estava lendo mais uma vez a Bíblia, e meu coração, meus olhos pararam na vida de um homem chamado Moisés. Oh, que homem tremendo, oh, que profeta cheio de autoridade. E a Bíblia declara, aleluia, que não houve na terra um profeta como Moisés, que falava com o Senhor face a face, aleluia. Que intimidade é esta? Que poder é esta? Que nunca se levantou, nem se levantará um profeta como Moisés, a ponto das pessoas, né, os seguidores, os hebreus, dizerem, não sei entender a linguagem de Deus, dizendo: olha, Moisés, não, desse Deus, raio, relâmpagos e trovão, não, fala tu, Moisés, e o que Deus falar para você, você passa a vontade dele para nós. Mas eu quero te dizer que esta noite, aleluia, você tem essa intrepidez. O véu do templo foi rasgado e Deus nos deu essa ousadia de entrarmos no Santo dos Santos pela fé que uma vez nos foi dada. Hoje nós temos a possibilidade que os nossos pais não tinham, porque o Pentecoste não tinha ocorrido. E o que eu acho interessante, muitos antigamente queriam ser cheios, mas não podiam, e hoje todos podem e muitos não querem, aleluia. Eu quero te dizer mais uma vez que Deus está mais interessado em sacudir esta geração com poder em grande glória do que nós realmente sermos usados como instrumentos vivos de Deus nessa terra. Aleluia, aleluia. O nosso interesse é muito bom. Ter uma faculdade, glória a Deus por isso. Um emprego, uma casa, glória a Deus por isso. Mas a visão de um homem, de uma mulher de Deus, tem que ser semelhante à de Moisés. Tem que dizer: Deus, mostra, eu quero ver a tua glória, aleluia. E este era o segredo, talvez, da primeira e segunda geração do movimento pentecostal. Não tinham muito estudo, não tinham muita coisa, mas o interesse era ser cheio da glória de Deus, aleluia. Se você deseja, levante essa mão e glorifique aquele que vive e reina. Aleluia, 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 aleluia. Nós temos que ter esse interesse, aleluia. Segundo segredo, para adiantarmos, segundo diz a palavra de Deus, Jairo olhou para Jesus, mas ele teve um outro segredo. Quando ele olha para Jesus, ele diz aqui no versículo 22, que prostrou-se aos seus pés. Amados irmãos, qualquer tipo de movimento que nos eleva a um patamar maior, como dizia o pastor Antônio Gilberto, não é avivamento, é aviltamento, aleluia. E também, como falou o próprio Santo Agostinho, que falamos dele aqui esta noite há poucos minutos, falando sobre a questão de humilhação. O verdadeiro avivamento, ele não vai ser através de pedestal da arrogância, não, porque o verdadeiro segundo segredo de Deus ir na nossa casa
é nos prostrarmos aos pés do Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Jairo era um homem importante, a ponto de seu nome ser citado na Bíblia. Não sabemos por que a sua esposa não foi, ou se ele não tinha esposa, mas aquele homem, mesmo sendo de uma sinagoga, mesmo sendo um líder religioso, ele venceu todas as suas crenças limitantes, ele venceu todas as suas convicções na hora da enfermidade, porque ele queria ver sua filha curada. E se nós quisermos ver mais uma vez o fogo de Deus incendiar a igreja brasileira de norte a sul, nós temos que nos humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor. Isso fala de colocar a boca no pó. Isso fala de romper as madrugadas com a boca no pó. Talvez assim ainda haja esperança. E nós temos que nos humilhar, rogando a Deus pelo um grande avivamento ou despertamento no nosso meio. Talvez por isso Deus escolheu para reavivar um homem simples chamado William Seymour, um homem que não podia, veja que tamanha humilhação, aleluia, quando ele começou a pesquisar, a estudar, como estamos estudando na escola bíblica, a razão do esfriamento espiritual e da ausência do Espírito Santo, ele começou a estudar numa escola teológica, numa cidadezinha chamada Topeka, e a segregação racial era muito grande nos Estados Unidos, tal como ainda hoje é. Enquanto as pessoas caucasianas tinham a sua aula sentada numa faculdade teológica, William Seymour ficava do lado de fora, pela porta, vendo o que Charles Fox Parham estava pregando, porque a sala não podia ser mista. Imagine que humilhação para um homem não poder sequer sentar no banco para estudar, para aprender as coisas de Deus. E como o nosso Deus tem essa forma quase que paradoxal de inverter, de levantar o menor, de fazer uma revolução, ele disse: este homem que está sendo humilhado para aprender a minha Bíblia Sagrada, eu vou levantar como o maior avivalista do século XX. Eu vejo Deus procurando alguém aqui que possa usar. Eu vejo Deus esta noite procurando alguém que possa se humilhar na presença dEle, que Ele vai levantar com poder e grande glória, aleluia. Onde está você? Ele quer levantar os pequenos, Ele quer inverter a lógica, Ele tem interesse em te usar de uma forma tremenda. E como eu estava citando e parei a citação, tem pessoas que quando começam a ser usadas por Deus de uma forma tremenda, o orgulho começa a tomar conta do seu coração. E Santo Agostinho falou que o homem devia ter vergonha de ser orgulhoso, uma vez que o próprio Deus se humilhou por amor a ele. Aqui não há grande, aqui não há famoso, não. Deus não vai fazer um avivamento de famosos de YouTube e rede social que cobram uma fortuna para transmitir esta palavra. É você que Deus vai usar para incendiar mais uma vez esta nação. Você crê? Levante a sua mão e exalte aquele que vive e reina. É você. E veja que mistério tremendo. Depois, quando passa o caso da mulher do fluxo de sangue, aleluia, a menina chega a morrer. Veja que lição linda da parte de Deus. Apenas o evangelista Mateus fala acerca disso, que esta menina que estava moribunda chegou a morrer, e provavelmente todos que estavam ali já tinham perdido a esperança na ressurreição daquela menina, e já tinham até contratado, segundo Mateus, os tocadores e as carpideiras para estar chorando porque a menina estava lá morta no seu caixão. E eu vejo uma lição do céu para nós nesse texto, aleluia. Choradores profissionais, eles não podem produzir avivamento. Tocadores que recebem
interrompem para fazer ou para estar numa cerimônia fúnebre, não produz avivamento, porque quando aquela menina estava lá, que estava todo mundo chorando, as carpideiras, como até tem hoje no sertão desse estado, profissionais que choram se você pagar, aleluia, quando Jesus chegou, disse: olha, sai todo mundo, só fica o pai da menina, Pedro e Tiago e João. Deus vai fazer, mas vai fazer com os íntimos de Deus. Cadê a mão daqueles que têm intimidade com Deus? Cadê a mão daqueles que têm intimidade com Deus? É aqueles que têm intimidade com Deus que Deus está procurando para fazer essa transformação. Mas tem ainda um terceiro segredo. Primeiro segredo, aleluia, é exatamente como nós acabamos de ler: olhar para Jesus. Quem lembra? O segundo segredo é humilhar-se na presença de Jesus. E quero encerrar com esse terceiro segredo. Diz: olhe, Jesus venha. Quando Jairo olhou para Jesus, pediu para que ele viesse à sua casa. Ainda disse mais, aleluia, versículo 22, prostrou-se aos seus pés, versículo 23, rogando-lhe muito. Não é um segredo novo, não vou trazer nenhuma novidade, nem algo fora da Bíblia, nem o que a Patrícia disse, não, eu quero te dizer que só há avivamento se houver oração. Eu sei que não é uma palavra apoteótica, porque estamos numa geração apressada, numa geração que não para mais para orar, para rogar a Deus pelos seus milagres. E lendo um livro chamado Despertamento Apostólico no Brasil, um missionário chamado Samuel Redland, veja que coisa linda, ele começa a relatar na década de 30 para a missão sueca, os segredos do avivamento no Brasil. Na década de 30, a igreja sueca já não tinha mais aquela pujança, aquele avivamento que no Brasil estava desfrutando na primeira geração do movimento pentecostal. E ele começa a relatar a missão sueca. Ele diz: olha, eu não sei bem o segredo do avivamento no Brasil, mas uma coisa eu sei, que eles são movidos, aleluia, pelo padrão bíblico. Tudo é pela Bíblia, tudo que eles fazem é baseado na Bíblia Sagrada. E ele disse mais: o segundo segredo que eu vejo é que os irmãos da igreja, eles não esperam muito pelo pregador e pelo pastor da igreja. E disse esse missionário que muitas vezes chegava cansado de cavalgar para chegar numa casa de oração, no ponto de pregação, e quando ele chegava de longe, já ouvia o ruído da igreja falando em línguas e dando glória a Jesus. E ele diz, muitas vezes chegava cansado, mas ao entrar naquele templo, a minha fé era renovada, e eu voltava a sentir a presença de Deus, aleluia. Não podemos esperar tanto dos pregadores, da nossa liderança, não. A falta de um avivamento geral, de um avivamento total, não é desculpa para que você não viva o seu avivamento pessoal. Aleluia. Eu não tenho tanto tempo, mas lembro que muitas vezes chegava na igreja e a totalidade da igreja, antes de começar o culto, estava de joelhos e ouvia línguas estranhas, cânticos espirituais e o poder de Deus ardendo no meio dessas simples congregações. Aleluia. E o terceiro segredo que ele fala, aí sim, sobre a oração, ele diz: olha, eu também não sei, mas é interessante que toda a igreja do Brasil, na década de 30, 40, não tinha festividades, não tinha tantos departamentos, não tinha nem sequer as confraternização de jovens. A única coisa que existia, segundo o missionário, era a semana de oração, toda última semana do mês, pertinho da Santa Ceia. Quando ia ter a Santa Ceia, toda a igreja fechava as portas e ficava de joelhos orando. Não tinha pregador de fora, não tinha departamento convidado. E disse ainda o missionário que a igreja dobrava os seus joelhos 7
7 horas e só levantava quando Deus começava a fazer. E não poucas vezes disse ainda o missionário que não era raro a igreja amanhecer o dia esperando o mover de Deus de joelhos para Deus começar a curar, a salvar e a batizar com o Espírito Santo em nosso meio. Eu não sei quem acabou com a última semana de oração no meio das Assembleias de Deus, mas com certeza eu sei quem botou no coração para acabar, porque sem oração não há avivamento, aleluia. Eu quero te dizer que esta noite, desperta em oração, põe a tua boca no pó, clama em lágrimas, clama de joelho, clama na tua casa, no trabalho, no carro, coloca algum louvor, mas não deixe de orar a Jesus, rogando para que Jesus venha e imponha as mãos sobre a nossa menina e sare e ela seja curada. Avivamento é as mãos do Senhor impondo sobre a nossa casa e levantando a menina. Avivamento é o fogo de Deus ardendo em nossos corações. Avivamento é o amor a esta palavra e a aproximação ao padrão bíblico. Avivamento são lágrimas derramadas por vidas que se convertem. Eu quero encerrar, mas com um testemunho em nome de Jesus. Agora dia 23, eu vou encerrar com isso, para você entender que apesar de tudo que estamos passando, Deus ainda está derramando da sua chama, aleluia. Tem um projeto aqui liderado pelo presbítero Tiago, chamado Conhecendo o Amor de Deus, aleluia. Eu não fiz o projeto, eu comecei pelo final. Quem fez o curso foi minha esposa, mas peguei carona ali com ela, e fizemos com a colega de trabalho, fizemos a primeira aula, a segunda aula. Ela não tem ninguém crente em sua família, ela não tem tradição pentecostal, não Senhor, é apenas uma colega de trabalho. E na quarta lição, onde é orientado a convidar a aceitar Jesus, nós convidamos essa nossa amiga de trabalho a aceitar Jesus, e quando a convidamos, ela disse: eu quero aceitar a Jesus, aleluia. Não bastasse todo este milagre, ainda continuaram as lições, e quando foi a 7ª lição que falaríamos sobre o Espírito Santo, teve um contratempo, e quando teve esse contratempo, eu falei para minha esposa, disse: olha, Deus quer batizar com o Espírito Santo, por isso está havendo essa dificuldade. E quando passou na outra semana, marcamos para fazer a 7ª aula na nossa casa, e foi feito. Começamos a falar, conhecendo o amor de Deus, sobre o que é o Espírito Santo, sobre a necessidade de ser tocado, sobre quem é o batizador com o Espírito Santo, sobre o que é falar em línguas, e passamos 1h30 falando sobre o Espírito Santo. Quando terminamos, meu filho de 5 anos também estava lá. Eu disse: olha, como eu sabia que ia demorar, fique lá no quarto. E perguntamos: você quer ser batizada com o Espírito Santo? Quer que oremos por você? Ela disse: quero. E eu e a minha esposa impusemos a mão sobre a nossa colega de trabalho e começamos a orar. Não passou muito, mas não passou mais de 1 minuto, poucos segundos, ela começou a falar em línguas pela primeira vez na sua vida. Aleluia. 2 coisas me chamaram a atenção. O meu filho, que estava no quarto, quando eu abri o olho, que vi falar em línguas, ele também estava com as mãozinhas impondo a mão sobre aquela pessoa. Aleluia. E a segunda coisa que eu só soube depois, foi no dia 23 de maio, que é exatamente 50 dias depois da Páscoa. Eu nem sabia, quando eu fui olhar no dia de Pentecostes, celebrado pela igreja de Roma, o Senhor fez o Pentecostes na minha casa, pelo poder que há no nome de Jesus. Ele é o batizador com o Espírito Santo.